Olá, estamos aqui no AceleraCast, o podcast número 42. Meu nome é Flávia. Como vocês podem perceber, eu estou sozinha, sem os meus amigos. Me deram aí, carta branca para eu falar o que eu quisesse, com quem eu quisesse. Então, eu tenho a alegria de trazer uma pessoa muito especial para mim, que eu conheci há 1 ano, mas que já impactou muito na minha vida, do meu filho, do Lucas. E acho que ele vai agregar muito para quem está escutando, apesar de parecer que ele não está totalmente conectado com a aceleração de venda, já que ele não é um vendedor, assim, do jeito habitual de pensar, de um vendedor, mas ele vai trazer uma questão para vocês sobre liderança, sobre trabalho em equipe, em grupo, essa unidade que é tão importante em qualquer empresa, em qualquer situação. Ademir Paulino. Boa, obrigado, valeu pelo convite. Eu tô acostumado aí podcasts de esporte. De corrida, né? De corrida, mas tô feliz. Eu acho que até o que a gente vinha conversando antes, o conhecimento, principalmente o conhecimento de ser, isso passa para qualquer área. Exato. Então, muitas vezes as pessoas veem o atleta e acham que é uma coisa física. Exato. Na verdade, o atleta, ele mora dentro da cabeça dele, né? O atleta é esse desenvolvimento do ser humano, né? É esse apetite de se desenvolver. E eu entendo que a galera, de maneira geral, ninguém quer fazer alguma coisa simplesmente por fazer. Né? Exato. A gente Sim. quer fazer porque gera alguma coisa pra gente. E quem que é o Ademir Paulino, sem falar o que ele é exatamente? O que ele faz. Difícil, hein? Difícil. Bom, eu sou um apaixonado pelas coisas. As atividades que eu me envolvo, eu gosto de me envolver mesmo, de conhecer. Então, eu sou um curioso, antes de tudo. Eu tenho curiosidade sobre tudo. Eu sou uma pessoa que acredito nas coisas, entendo tudo como todas as possibilidades são possíveis, tudo é possível. Então, eu tento viver assim. Sim. E um praticante de esporte a vida toda. Eu não me conheço sem praticar esporte. Porque eu comecei da idade do Lucas, até um pouquinho antes, 8, 10 anos, mesma idade, e não parei mais. Então eu também sou um insistente. Eu sou teimoso. Eu continuo. Talvez essa é uma característica que, para o esporte e para a gente ir para as coisas, né? A gente vai falar disso. Sim. Uhum. É importante você ser fiel. Eu sou fiel aos meus desejos, às minhas, seus valores, minhas crenças, né? Aos meus valores. Exato. E é uma coisa que até esses dias o Lucas teve uma lição da escola dele que tinha que falar sobre os valores. E ele falou, mãe, não entendi exatamente o que são valores, né? Eu falei, olha, falando de modo geral, são coisas, né? São sentimentos, são, enfim, atitudes que norteiam a sua vida, nas decisões da sua vida. E que se você tiver muita certeza de quais são os seus valores, você não vai ter tanta dúvida em tomar uma decisão, de repente, sim ou não, vou para a direita, vou para a esquerda. Você vai nortear. Eu acho que o esporte, ele, né, se você está alinhado com você, com o seu corpo, com a sua mente, você sabe que caminho você tem que tomar. E eu, como atleta sua, falo que, assim, é um privilégio mesmo ter você nas nossas vidas, porque você traz uma coisa, uma essência muito genuína, do autoconhecimento, das capacidades, né? Tem muito a ver com isso da felicidade, né? Você falou, poxa, eu acredito em todas as possibilidades, que tudo é possível. Mas não é que é do nada isso. Eu sei que tem muito trabalho envolvido, muito treino, muita dedicação. E aí eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso, porque você deve receber atletas, que nem muitos gerentes que estão ouvindo isso aqui, que têm os seus vendedores, com cabeças muito diferentes, cabeças que têm uma limitação mesmo, eu nunca vou conseguir, é difícil, e pessoas que têm, né, assim, sangue no olho. Como que você lida, como que você faz esse fluxo para trazer essa unidade
Porque são pessoas muito diferentes. Eu vejo isso nos nossos treinos, né? Cada um tem uma cabeça. Sim, sim. A gente começa a falar aí do que a gente havia comentado, que é a questão de formar a liderança. E a minha liderança, eu também vejo que são existem vários tipos de lideranças, né? E a minha liderança é a liderança do treinador, da orientação, da inspiração, de estar junto, de fazer, vamos fazer, Ontem, uma coisa muito louca que, assim, me surpreendeu. Uma chuva de manhã, 6h30 da manhã, a gente no Ibirapuera, e chovendo assim desde as 5, o nosso treino começa às 6, tinham, sei lá, umas 35 pessoas. Gente, maravilhoso. E a gente correu, todo mundo correu, só tinha nós no Ibira. Então eu falei, eu consegui aqui montar uma cultura, porque a gente é levado pela cultura do nosso país, pela cultura das pessoas aqui, pela cultura da nossa área, da onde a gente está inserido, se são médicos, se são vendedores, a gente tem a cultura. Sim. E aí eu entendi que ali eu montei uma cultura de tipo, galera, não tem problema nenhum correr na chuva. Sim. É um meme que todo mundo brinca. Correr na chuva é igual correr no sol. Não tem problema nenhum. Só que a nossa cultura é assim, tá chovendo, não dá pra correr. Mas aí você vai pra um país assim, né? Tipo, passei um tempo agora na maratona de Amsterdã. Sim. E choveu praticamente a semana toda. Descobri que em Amsterdã chovem 240 dias no ano. Nossa, não sabia disso. Então, chove praticamente 2 dias, 3 dias, e o próximo dia fica mais ou menos, enfim. Uma chuva, uma garoa forte, a galera sai na rua sem guarda-chuva, nem usa guarda-chuva. E aí você vai pro parque, tá todo mundo treinando, tá a mãe carregando o filho no carrinho, tá todo mundo, a vida tá acontecendo. Exato. E é a cultura local. Aí a gente vem para uma cidade, né, Rio de Janeiro, São Paulo, choveu, acabou. A galera quer criar feriado. E é uma cultura só. Você não vai morrer porque você tomou uma chuva. Então, eu criei uma cultura dentro ali, mas eu tava lá, entendeu? Esse é o ponto, corri. Né? Eu corri na chuva, eu não tava Você fez falando. Funcional que eu vi. Isso. Eu coloquei a galera. Então, sim. Eu acho que parte dessa liderança ela é natural porque o que eu tô passando para as pessoas é o que eu sou. Sim. É isso. E isso que é o mais interessante, porque isso é o que você fala, você expande para tudo. Como você é pai também, e eu sou mãe, então, como que eu vou trazer para onde eu quero, se eu não tô vivendo isso também? O exemplo. Fica muito raso. Então, assim, você tá presente nos treinos é um negócio que é muito diferente. E tem gente que não conhece você e vem me perguntar, assessoria e tal. Eu falei, gente, o Ademir treina com a gente. Assim, não é que ele fica lá só olhando. Quando você tava com a lesão, mesmo assim você ia. Sim. Então, e hoje você treinou, quer dizer, é uma coisa... Você sente primeiro, é uma troca, porque você também sente a nossa dificuldade. Hoje estava abafado, estava muito úmido, todo mundo suando. Você estava sentindo isso. Eu acho que isso é um pouco que eu vejo, o pouco desse ano que eu fiquei aqui na aceleração, participando de algumas coisas, dando palestras, que às vezes a liderança fica num lugar muito, sabe? Muito distante da realidade. Sim. E aí, como que você vai trazer para você se você não está vivenciando aquilo, não tem uma conversa, uma coisa aberta? Você fez assim, você já foi pro Quênia? Quantas vezes que você foi pro Quênia? 3 vezes. 3 vezes. Eu queria que você falasse um pouco disso lá, porque tem essa questão da unidade muito forte, né, que eu nem sabia. A gente sabe, quem tá ouvindo e tá escutando, fala, os quenianos são corredores maravilhosos, tal. Então você pensa no corredor queniano, quem não é da corrida pensa isso. E eu confesso que eu também tinha uma questão assim, eu falava, eles devem ter um grupo, mas... Eu não tinha a noção que você trouxe para mim e que eu acho fantástico, porque é um esporte inerentemente individual, né? Você que tá lá correndo. Porém,
quando você traz essa coisa da unidade, do aquecimento e tudo mais, você cria um status quo de pensamento que vira uma chave, né? É um negócio muito doido. Sim. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, dessa experiência. O Quênia se tornou, na verdade, é uma tribo, né? Eu acho que vale a pena falar um pouco. No Quênia, o país é relativamente grande, mas os corredores todos saem de uma tribo, que é a tribo dos Calendis. E eles estão no alto da montanha, uma cidade ali de aproximadamente 30 mil pessoas, e todos os corredores saem dali. Então você imagina, é como se pegasse uma cidade pequena do interior, do interior, e aquela cidade se torna o melhor no que ele se propõe a fazer. Sim. É uma loucura. É uma loucura. Você fala, como? Né? E aí tem ainda, os caras estão no interior da África. Sim. Muito pobre. Muito, né? Muito pobre. Então, pobre a nível de não ter saneamento básico. O cara tem a casa dele ali, as necessidades dele, o banheiro dele é um buraco no fundo da casa. Então, quando você tem contato com esses corredores que conseguiram fazer essa façanha, porque é uma hegemonia, talvez, que não existe em nenhum outro esporte. Nenhum outro esporte, talvez, exista uma hegemonia como é a hegemonia queniana. E a outra parte, óbvio, são os etíopes, que têm uma história muito parecida, também estão no alto da montanha, também são de uma tribo, mas o que os quenianos, o nível que eles têm no esporte é algo muito diferente de qualquer outro, né, outro país. E eles conseguiram levar a cultura tribal para dentro do esporte. Fantástico. E aí, quando a gente pensa, quando a gente fala dos povos originários, né, tem no Brasil, tem os Calendis é um povo originário, aquela coisa de sempre estar ali, dali ser a casa deles há muito terra, tempo, né? a terra deles. Sim. A criação de uma criança, ela é responsabilidade da sociedade. Então você tem o seu filho, tem você, o seu marido, você tem o seu filho. Ele é criado por vocês, óbvio, mas ele está muito mais inserido na sociedade, de maneira geral, que numa cidade igual a gente, que a gente acaba fechando esses pequenos núcleos, né? A família. Sim. A família é uma coisa diferente, é uma coisa de tipo... Todo mundo. Todo mundo, né? Professor, quem tá te vendo na rua, criança tá desde 5 anos de idade andando na rua sozinho, indo para a escola sozinho, 6, 7, 8 anos, eles estão sozinhos já desde muito cedo. Então, a formação de um ser humano desse é diferente. Com certeza. E aí, quando isso que tem toda essa carga da ancestralidade com a cultura tribal, que tem várias características de ser muito forte mentalmente, sim, de ser muito resiliente, aguentar, da fortaleza, o que os caras não... Enfim. E aí, quando junta a característica de um ser humano desse, vindo de um lugar desse, com a característica física, que lá a galera anda a pé o tempo inteiro, enfim. O esporte acabou, a corrida se tornou o esporte dos caras e casou. Porque os caras são muito... A corrida não é um esporte fácil. Não é fácil correr. E correr rápido, para você correr rápido, você tem que querer muito. Sei bem. Então, para qualquer coisa, você chega até um certo nível, você chega... Agora, para você começar a melhorar um pouquinho, você tem que querer muito, muito. E aí você tem que pagar o preço para isso. E esses caras, eles pagam o preço. Então, eles treinam muito, muito, muito. É uma característica que os atletas, quando vão para lá,
e isso tem acontecido, a galera não consegue uma rotina igual a deles. Não aguenta, né? Não aguenta, porque é uma rotina de corre de manhã, corre à tarde, às vezes corre de manhã, corre no almoço, corre à noite, aí no outro dia corre de manhã forte, corre à tarde. Então, os caras pagam o preço. Sim, porque você leva normalmente, para quem, né, ele leva um grupo de atletas para ter essa experiência no Quênia, tem um camp lá, e aí eles vivenciam um pouco dessa experiência com os quenianos, fica cada um com pacer, é um negócio muito legal. Então, por isso que ele tá falando, é assim, e a gente não acompanha mesmo. Não, não dá. Então, os caras têm, um esporte difícil igual a corrida, que você tá levando seu corpo no limite diariamente. Para você chegar num nível desse, você tem que querer muito, muito, tem que pagar o preço. E isso é um conhecimento para a vida. O que você consegue fazer que você não sem o seu esforço? Sem o seu esforço. Você não faz nada. Nada. Você não faz nada. Para você aprender, você precisa ser para você, enfim. Então, os vendedores, né? Caras pagam, lógico, tem que pagar o preço. Se você quer ser bom, você tem que ralar. É horas de voo. Horas de voo. A galera quer começar hoje e amanhã já tá bem. Não. Horas de voo. Sim. E o líder, né? Quando a gente fala de um líder, ele tem muitas horas de voo. Tem que ter. Um líder, ele precisa ter horas de voo. De tipo ter passado, ter limpado o escritório, sabe, aquela coisa de fez tudo, conhece, acompanha todo o processo. Sim. Porque aí você sabe o que você exigir, você sabe como exigir. O quanto é difícil exigir, né? E aí, falando dos caras, né, eles têm uma outra característica que é a força do grupo. E a gente era assim, na verdade. Quando eu fui para lá, eu falei, não, isso aqui era como a gente vivia antes, os seres humanos. Era isso. Isso é sociedade, porque não tem dinheiro. A galera ganha $20, $28 por mês, em média, uma família. Então não existe dinheiro, não gira o dinheiro, e a galera vive praticamente da subsistência. Então, quando você vive assim, dentro de uma sociedade, todo mundo tem que se ajudar. Sim. Porque aqui você tem seu dinheiro, o cara ali não tem dinheiro, você não tá nem aí. Dane-se o cara. Ou você, enfim, se você não enxerga, você não viu. Você não bate na casa do seu vizinho e fala, tá precisando de alguma coisa? Sim. A gente perdeu isso na cidade e eles mantêm isso. Então, é um coletivo diferente. Quando a gente fala de coletivo aqui, talvez é até diferente. É até difícil entender como é esse coletivo. Porque é o nós acima do eu. Aí é um grupo forte. Porque aí é a força do grupo. Aí a unidade não é a soma de 10 pessoas. A unidade é um grupo. É uma coisa só. Você perde a identidade dentro do grupo. E esses caras, eles usam isso no dia a dia para evoluir. Os treinos são em grupos, eles só correm em grupo. Quanto menor o grupo, melhor são os caras. Se passar um grupo de 8 atletas, você pode crer que são os caras que vão ganhar, que têm condição de ganhar a Maratona de Nova York. Entendi. Quando tá os grupos grandes, 50, 100, são caras muito bons. Muito bons. Mas dentro daquele grupo, né, dentro do nível que eles têm, os grupos maiores tendem a ter um nível mais baixo. Que pra gente já é maravilhoso, né? Isso. Não, a gente não dá nem pra falar. É outra coisa, né? É outra coisa. O nível é outra coisa. Eles treinam, a gente brinca, eles têm mais dimensão ou menos. Não muito. Não muito. Né? Não, eles sabem que eles são bons, que eles são o país, que eles são a tribo da corrida, não é o país, a tribo da corrida. E que
Mas muitas vezes, assim, na interação com eles, a gente conversando, né? Eu sei que uma vez uma menina falou lá, não, a gente faz um treino que é assim, que era um forte-leque, né? Que é aquele treino de variação de velocidade. 1 minuto forte para 4 minutos fraco. Meu, ela tava contando para uma das Pacers, ela caiu na gargalhada. Mas assim, sabe uma coisa inocente? 1 minuto só, porque o padrão que eles fazem é o oposto. 4 é tipo 4 forte e um fraco, né? Independente do ritmo, mas o jeito que eles treinam. E ela deu aquela risada assim, de uma maneira. Ela foi, sabe? Ela achou que é espontâneo. Então, o nível é muito diferente. Mas voltando da coisa da unidade, sim. Quando você está dentro de um grupo, e eu tive esse privilégio de um dia os caras correrem comigo, eles correram comigo. Eu não corri com eles, porque naquele dia eles falaram, a gente vai correr com você. E eu saí com mais, sei lá, uns 35 atletas, e a gente correu 20 quilômetros, e eles foram comigo durante todo o percurso. E o que eu senti que no começo, eu tava ali, né, meio preocupado, é uma coisa que a gente não tá acostumado, tanta gente correr junto, né? Sim, no mesmo ritmo. No mesmo ritmo, e assim, eu tenho um nível aqui no Brasil que eu tenho poucas pessoas para correrem comigo, né? Acaba, que eu treino sozinho todos os treinos. Exato. Mas aí aqueles 30 atletas, eu meio preocupado, eu tenho que dar uma performance, eu tenho que, né, não vou deixar os caras achar que eu sou tão ruim assim. E aí, no começo eu tava pensando em mim, aí de repente, o que aconteceu? Eu comecei a me tornar o grupo. Eu parei de pensar em mim. Barulho dos pés, todo mundo ali, nenhuma palavra. Outra coisa que os caras têm, que isso serve para qualquer área. Quando eles estão correndo, eles não estão conversando. Eles não estão ouvindo música. Eles não estão olhando o que tem no caminho. Eles estão correndo. E é uma coisa natural deles. Então não tem uma palavra. A gente saiu ali, não precisei falar nenhuma. Não teve uma palavra. Nenhuma. Hoje eu tomei cravada, gente, no treino, porque eu tava falando com o Lucas, tomei um pedala. O chefe dá uns pedala, sério. Mas ele tá certo, mas eu acho que é porque pra gente, né, não que a gente não respeite, mas é um processo que até eu tô aprendendo, não tô correndo mais com música, desde que comecei a treinar com você. Você vai fazer uma coisa, você vai fazer aquilo. É uma conexão, é de você ouvir a batida do coração, o pé batendo, você sentir como é que você tá, né? Que nem você uma vez num treino agora pra Maratona de Chicago, você falou assim, visualiza, né? Você começando o treino, você terminando bem o treino, né? Pensa positivo, né, em relação a isso, mas para isso você tem que estar conectado. Exato, tem que fazer o que você está fazendo. Presença, né? E a gente aqui, a gente perdeu isso. A gente perdeu, é muito difícil, tem muita coisa aqui tá chamando a nossa atenção. Dificilmente você tá aqui concentrado fazendo uma coisa. Tem outra pessoa do lado falando, tem o cara ali atrás passando, tem o outro, Aí daqui a pouco a gente tem a gente tem essa atenção dividida. E os caras não, eles estão eles se tornam a corrida. E o que eu senti nesse dia, eu comecei com a minha cabeça, de repente ela foi acalmando, porque a própria energia do grupo era essa, barulho do pé no chão, batendo, só isso. O grupo é uma coisa viva, porque uma hora tá você do lado, de repente tem o outro, e eu ficava olhando aqueles caras, olha esses caras, olha esse cara como corre bonito, olha esse, sabe? Aquela coisa de, os kenianos, né, é o que eles fazem ali na terra dos caras, correndo com os caras. Aí passou um tempo, eu não era mais eu era o grupo. E aí eu não tava preocupado na minha percepção de esforço, eu sabia que eu ia com eles. Perdi, de repente eu tava ali,
virei... Você nem sabia quantos quilômetros tinha corrido? Não sabia, tava ali, eu sabia... Não, geralmente, você começa... Quando você tem essa... Você tem a consciência de tudo que tá acontecendo, mas você entende que você perde aquela coisa de... Meu, tô cansado, mais 1 quilômetro, a subida, não sei o que, não. Eu me tornei o grupo, e aí eu tava ali no meio do grupo, e eles me receberam, assim, com bondade, porque aqueles caras, eles estavam correndo comigo, não era eu que estava com eles. Eles perceberam o meu ritmo e vamos até o final. Então, uma corrida dessa, ela mostra pra gente como nós, seres humanos, somos gregários e somos interdependentes. Você não é nada sozinho, nada. Você abre a torneira da sua casa, aquela água está chegando, milhares de pessoas trabalharam para aquilo acontecer. Então, e quando você entende que são pessoas e cada um tem o seu ponto forte, que é o que eu vejo dentro do grupo, Sim. de elevar as suas potencialidades. O líder, ele precisa elevar as potencialidades dos seus parceiros, entendeu? Porque eu vejo em você uma campeã mundial de aquatlon. Então... Dá medo, gente, essas coisas que ele fala, mas mexe com a gente, sabe? Assim. Então você consegue... o líder, ele precisa eu conhecer pessoas. Sim, né? saber ler as pessoas, né? É uma leitura, né? Exato. Então tem algumas características. Assim, a gente já mudando aqui quase para liderança, mas que tem tudo a ver. Você se conhecer. Autoconhecimento. Saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Sim. E o autoconhecimento desses caras, imagina. Tipo, se eu for junto aqui, eu não vou tentar ganhar dele por 20 segundos, não. A gente juntos, nós juntos, vamos evoluir juntos, vamos todo mundo melhorar. Exato. Então, eles têm um autoconhecimento. A automotivação é a característica que é muito difícil pessoas terem automotivação. Você trabalha 3 meses concentrado, motivado. No 4º mês você já começa, se aquilo. No 5º mês, no 6º você já tá levando com a barriga. Automotivação. O que você acha que é o Tem um que ponto. dá essa virada? Automotivação, sabe o que é? É você descobrir o porquê que você faz aquilo. Se você tem paixão naquilo, Sim. você vai se automotivar. Porque, para mim, estar no parque num dia de chuva para eu correr não é esforço nenhum. Zero. E as pessoas não entendem isso, às vezes, né? Falam Zero. Assim, tem gente que me fala, mas doutora, como é que você treina? É até difícil explicar em muitos momentos, porque tá tão dentro de mim, é tão enraizado, que eu não consigo nem, sabe? Eu falo, e, às vezes fica até chato, porque você fala assim, não, é porque faz muito tempo que eu faço isso. Tem que criar, tem que criar um fluxo, né? Eu falo muito do Luke, porque no começo da corrida, quando ele começou a correr comigo, era mais por causa do né? Do futebol e tal, não sei o quê. E eu acho que a virada de chave dele demorou. Óbvio, demora, gente. Não tem mágica. É o que você falou, é horas de voo. Horas de voo. Agora, poxa, ele tá num ponto que é o que você falou, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor. A gente foi no dia do Jogo do Brasil treinar, sabe? Assim, só tinha gente lá no Severo Gomes. Foi que dia que foi, Luke? Foi na sexta? Foi na sexta, né? No penúltimo jogo. Foi pra Camarões. A gente foi, tava 32 graus. Aí eu peguei ele, a gente chegou no Severo, fiquei até com medo, não tinha ninguém, só tinha gente. E a gente fez um fartlek. E assim, ele não abriu a boca, sabe? Aí tem gente que fala, você tá forçando. Eu não tô forçando nada. É uma coisa que, é o que você falou, chega num ponto que é um fluxo que você nem se pergunta mais por que você tá lá. Você simplesmente sente isso e faz. Sim. E eu acho que isso tem muito... Aí eu tenho uma liderança
em relação a ele, mas... Do exemplo. E de você também falar comigo, aí gera esse fluxo todo. Isso. Né? Então, quando a gente pensa nesse feito que os quenianos fizeram, estar no alto da montanha, no interior da África, sem condição, pobres. Eles não têm estrutura. A estrutura é o que a cidade e o que eles têm para treinar é bom, porque é terra, os caras correm na terra, estão no alto da montanha, que ajuda para a atividade aeróbica, mas eles precisaram desenvolver características para conseguir um feito. Eles são a Fórmula 1 da corrida. É como se, sabe aquela coisa do detalhe da Fórmula 1? Sim. Se o pneu não pode escorregar, tem a calibragem certa, tem o aquecimento, tem não sei o que, é um giro para cá. Os caras, eles são a mesma coisa, eles pensam nos detalhes. O treino, apesar de não ter essa estrutura, os caras pensam nesses detalhes. Então, a gente falou, autoconhecimento, se conhecem, automotivação, saber o porquê, né? Saber o porquê e assim, tem uma outra característica na automotivação, fidelidade. Você ser fiel ao que você decidiu. Porque se você está correndo, se você está trabalhando, você decidiu chegar nesse ponto. E agora seja fiel à sua decisão. Fidelidade. Os caras são fiéis. Mantém aquilo durante anos. Para um atleta se formar, ele precisa no mínimo 10 anos, no mínimo 10 anos, de trabalho duro, de trabalho muito duro. Então, automotivação é uma característica muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar. Pessoas que estão correndo há 5 anos, dá para contar nos dedos. Eu sei alguns, sabe? A maioria é muito mais recente. E aí, então, são características que eles desenvolveram, né? E a própria cultura ajuda os caras a se tornar... manter isso. E o grupo, né? Como a gente estava falando da coisa do grupo, que o grupo, todo mundo cresce. E uma coisa que é bonita, eles têm aquela filosofia... Eles têm, não, mas a filosofia ela serve para lá, que é eu sou porque você é, eu sou porque nós somos. Filosofia Ubuntu. Sim. Que dentro de um grupo é isso. Uhum. Você pode achar que o seu parceiro não te fez evoluir. Fez sim. Ele é um exemplo todo dia. Todo dia ele tem uma maneira, que seja um exemplo positivo ou negativo. Exato. Mas ele é um exemplo, então ele te forma. Ele te forma também. Exato. Em empresas, isso... Interdependência. Né, gente? Aqui, né? A gente... Não é? Assim, é por isso que eu falo, o esporte é tão mágico, porque você expande para qualquer coisa. Dentro de uma equipe, eu falo muito aqui pro pessoal da aceleração de vendas. Você pode até achar que o seu trabalho está desconectado do outro que está fazendo uma outra coisa. Mas não tá. Tá tudo conectado. E se você não tem noção do que o outro tá fazendo, nem tem curiosidade, não se interessa, você tá perdendo. Sim. A empresa tá perdendo, mas você tá perdendo, o grupo tá perdendo, né? Até anotei aqui, que você falou, nós acima, né? Do eu. Acima do né? Eu. Isso tem muito a ver com o conceito de visão compartilhada em empresas, que é quando as pessoas entendem a visão do futuro delas, aonde elas querem chegar, as metas dela, que existe aquelas coisas nossas, mas que tem que estar alinhada com o todo, para realmente todo mundo caminhar para frente. E se alguma coisa interferir, você fala, não, peraí, por que eu não tô motivado? Tô aqui trabalhando 4 meses, tô de saco cheio. Será que a minha visão tá realmente compartilhada com a da empresa? E é exatamente isso que você falou, né? Exato. Então, é assim, eu acho que estar com um grupo, você falou, né, de pessoas diferentes, cada pessoa me ensina, porque você tem uma visão diferente da minha. Então, nossa, que engraçado que ela pensa assim, mas me traz uma nova possibilidade de olhar aquela coisa. Uhum. Mesmo que você não concorde, né? Porque às vezes é um ponto de vista, né? Você fala, sei lá, besteira, mas eu me sinto cansado, a minha respiração fica assim. Fala, nunca pensei na minha respiração.
sabe? É um aspecto que eu nunca pensei. Então, me mostra um outro aspecto. Então, isso, como líder de um grupo, eu vou entendendo que aí o que o líder precisa entender que cada pessoa é diferente. Sim. Então, quando eu vou explicar algum determinado movimento, eu vou falar sobre aquele movimento. Então, eu vou falar bastante daquele movimento, trazendo a parte técnica. Esse movimento é assim, é assado. Porque tem pessoas que são auditivas, que gostam de ter a informação. Aí, eu tô ali fazendo, eu vou mostrar como é o movimento. Aí tem o cara que é visual, que tá vendo eu fazer o movimento. É assim e tal. E tem o outro que eu preciso colocar a mão. Não, aqui, tá vendo aqui esse ponto? Puxa, faz assim. Que é o cara mais sinestésico. São 3 perfis quando a gente fala de movimento. Tá. Aí você imagina isso num grupo de uma empresa, trazendo para uma empresa. Se o líder usar o mesmo método para passar uma informação, ele vai atingir 2 de 8. Sim. Ele atinge só 2. Os outros 6 não vão atingir. Não, mas eu tô falando a mesma coisa. Óbvio, porque aquelas pessoas aprendem dessa maneira. Cada um tem o seu jeito de aprender. E se você não tiver esse olhar, você perde, né? Você perde. Tem gente que não tá nem olhando pra você, o cara tá olhando pra cima. Eu tô, é tal. O cara ele é auditivo, ele tá entendendo tudo. Sim. Então, como líder, entender que cada pessoa vai ter o seu perfil. E esse perfil eu vou ter que comunicar para essa pessoa. Senão, eu não estou conseguindo comunicar com o meu grupo. Eu estou comunicando só para uma parte. E o restante, todos os outros? Aí não dá o resultado que você quer. Aí, às vezes, o que acontece com um líder que faz isso? Aí ele joga no outro. O meu funcionário, eu tô falando, ninguém tá entendendo e isso. O cara não faz porque o cara não tá fazendo. Que é o que eu falo muito da transferência de responsabilidade. Você está transferindo, às vezes, a sua incapacidade como líder de olhar esse todo do jeito que você está falando, porque você está, né, você tá com uma defasagem, você não tá... E aí você está falando que o outro não está entendendo porque você está fazendo certinho. O outro é que não está entendendo. Isso é uma coisa... Essa transferência de responsabilidade é muito comum hoje em dia. Né? Ninguém quer assumir nada. Tudo é o outro. Mesmo eu falo muito no esporte isso. Eu não fui bem porque estava chovendo. Eu não fui bem. Você joga para o externo, você joga para o outro a responsabilidade e não olha para si, para esse status quo interno. Né? E acho que um líder que tem essa visão limitada, ele fica amarrado, né? Ele tem boa intenção. Você tem boa intenção, mas você não consegue atingir todo mundo. Tem pessoas, tem pessoas que você vai ter que criar um PowerPoint, mostrar pro cara, a gente vai por aqui, por ali. Vai ter outro que você vai mandar um documento, lê aqui. Vai ter outro que você vai ter que chegar, o cara, chega aí, senta aqui. Vamos fazer dessa maneira, o que você acha? Essa conversa, sabe? Então, no grupo, na assessoria, eu tento, óbvio que nem sempre a gente não é, enfim, são muitas pessoas, mas eu tento, sabe, comunicar todo mundo. Você consegue. Gente, ele lembra de todo mundo, todas as coisas que acontecem, tipo assim, que o fulano tá com o dedinho do pé esquerdo, não sei o quê, que o Beltrano tá com a dor na lombar, nananã. É muito doido, porque ele acaba lembrando umas coisas, assim, mas eu acho que isso é um treino, aquele olhar, né? O treino do olhar, né? Você vê tanto, já tem tantas horas de voo, que você acaba realmente entendendo que para aquela pessoa, de repente, é importante falar, chegar nela e falar assim, e aí, como é que você tá do negócio aqui, não sei o quê, né? E tem outras que talvez não vão ligar, né? O outro ponto é exatamente isso, é o feedback. Então, ou é o feedback positivo, ou é o feedback de desenvolvimento. Entendeu? Ou você,
Você foi bem hoje, parabéns, valeu, foi legal. Ou, valeu, você tá aqui, foi bom, tentou, é o exercício que a gente vai melhorar. Só que, aqui é bom você melhorar nisso. Isso. O ritmo tá muito forte aqui, começa um pouquinho mais fraco. Tá vendo? Aqui foi mais fraco e aqui foi forte, ou seja, aqui talvez você viajou, tava pensando, não tava concentrado. Sim. Então, não tem o negativo. Tem o positivo, o legal, e tem o de desenvolvimento. Aonde a gente quer é aqui, você melhorar. Sim. É muito do que fala esse livro que eu estava comentando para você, do jeito Harvard de ser feliz, né? Ele fala muito dessa questão do líder como um incentivador. Isso não significa que você não vai orientar. É isso. Não é que você vai aplaudir todo mundo, falar, não, você é ótimo o tempo todo. Não, porque também as pessoas entendem quando você está fazendo falando de coração mesmo. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Mas aí você sincero. vê na diversidade, num treino que não foi bom, é quando você cresce, é quando você às vezes vai tirar uma lição. Exato, porque daquilo. a derrota, entre aspas, ela só existe se você colocar a responsabilidade no outro, se você se vitimizar. Isso é derrota. Porque quando não acontece aquilo que você deseja, e dentro do esporte, a gente treinou, na prova não saiu como a gente queria. Uhum. Se você avaliar, fala, o que será que eu poderia ter feito? Eu errei aqui, eu andei muito no dia anterior, eu não dei tanta importância, ao meu fortalecimento, ou eu no dia da prova, direito, ou no dia da prova eu comi errado. Então você vai ter informação que aí aquilo não vai ser uma derrota. Exato. Você teve mais informação sobre você, sobre o processo. É assim que funciona. Na próxima, você entendeu. Agora, se você chegar lá, não foi bem, meu treinador nem é tão bom assim. Nem me orientou direito. Nem me orientou. Ou, enfim, você pode se vitimizar. Assim, a coisa é a gente avaliar. Por que a gente fez? O porquê não? O que aconteceu? Avaliar. E a derrota, ela traz isso, né? Quando você ganha, você não avalia tanto. Você ganha, tá tudo certo. E às vezes, na derrota, você olha para trás, você vê, você fala, você reflete, você fica ruminando. Isso, talvez eu poderia... Enfim, mas esse é o aprendizado que o esporte traz também e que a gente pode passar. É uma consciência, né? Coisa, O Lucas, a gente fez uma prova umas 2 semanas, ele não teve o resultado que ele queria, que o Alelson falou que talvez ele pudesse ter, né? E eu falei pra ele, não, eu entendo que você tá frustrado, que bom, vamos tentar olhar por que não aconteceu. Mesmo você tendo melhorado o seu tempo e tudo mais, eu entendo sua frustração. E aí eu falei, olha, então no dia anterior você jogou bola demais, e aí, né, você se desgastou, você não foi dormir tão cedo, você não sei o quê. Então assim, se você quer realmente chegar nesse ponto, a gente tem que olhar isso, tem que pagar um preço. Na próxima prova, vamos tentar fazer diferente? Você não vai treinar futebol no dia anterior, você vai tentar comer diferente. Talvez realmente não chegue naquele ponto, mas você já corrigiu algumas coisas que aconteceram e que com certeza vão fazer você evoluir de alguma maneira. Sim. E eu acho que é isso que é aprender exatamente com os erros, né? Sim. Essa coisa da vitimização eu acho muito comum nos jovens. É tudo, ai, coitado, ai, não sei o quê. É o mimimi mesmo, literalmente, que não gera nada. O mimimi só gera mais mimimi e você continua lá e aí você não evolui. Então, acho que essa questão, o líder, ele tem essa capacidade de resgatar, falar, olha, vamos olhar isso aqui melhor, vamos ver o que não deu certo. Por exemplo, aqui na aceleração, eles têm um projeto aqui que eles fizeram do Everest, então eles estão escalando aí o Everest aqui na aceleração para chegar num ponto, no objetivo final aí da empresa. Tem que entender esse processo. Não chegamos, de repente. Por que a gente não chegou? O que aconteceu? Não ficar, tá vendo? Acho que a gente sonhou alto demais. Ou, não. Pra que você precisa diminuir o seu sonho? Acho que vai lá, olha, crítico e dói, incomoda. A derrota incomoda muito, né? Ninguém gosta. Sim. Ninguém gosta de perder, mas é né? Importante, Mas importante. Precisa, é importante. O que eu falei pro Lucas no dia que o Brasil perdeu pra Camarões? Eu falei, que bom que o Brasil perdeu. Aí não sei quem falou...
Ai, por que você tá falando isso? Eu falei, eu achei ótimo que o Brasil perdeu. Porque traz um pouco de realidade, do tipo, a gente não tem domínio de tudo, e eles vão com a bola mais baixa pro próximo jogo, vão mais concentrados. Talvez se tivesse ganho, vai pro oba-oba, ganhamos os 3 primeiros jogos. Do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer. Nossa, olha, a única equipe que pra não equipe perdeu. Pra equipe eu achei bom que perdeu. Acho que traz um levanta. Isso serve para qualquer coisa na vida. Para uma empresa que de repente faz um projeto e não dá certo, um produto que não dá certo, um vendedor que está escutando hoje que não atingiu a meta que ele precisava. Por que você não atingiu a meta? Né? Aqui no Jeito Harvard ele fala que os vendedores otimistas vendem 50% mais do que os pessimistas. São muitas pesquisas que ele fez e vendedores especificamente tem, né? Porque você consegue ter um número absoluto de sucesso. Sim. Poxa, 50% é muita coisa. É. Só criando. Com pensamento, isso, né? Eu vi vários jogadores agora na Copa fazendo assim, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, é a cabeça, é como isso flui. E eu, como sou atleta, falo que você trabalha bem muito isso com a gente. Sim. Né? E eu vejo que é diferente mesmo com as pessoas, porque eu tenho minhas amigas que também são suas atletas e a gente brinca, a gente sabe que como é que você fala com não, o chefe nunca elogia. Eu falei, ele me elogia às vezes, elogia você. Inclusive o Marcelo, né, Marcelo? Que ele não tá aqui, né? Eu queria que você te intimasse ele, porque eu tô enchendo. Mas ele tá treinando, viu? Te confesso que ele tá treinando. Ele falou que ia fazer uma meia maratona, acho que essa semana. Porra, então dá pra confiar. Meia maratona não dá pra então arriscar. Tem que ter treinado. Não dá pra arriscar sem estar treinando. Tem que vir, Marcelo. Tem que treinar. O chefe veio até aqui hoje. Queria que você falasse, fechasse, e você falasse, assim, alguma mensagem, alguma coisa que você acha importante do seu trabalho e dessa questão da liderança, se você pudesse dar um conselho. Sim. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente dá um conselho, mas um ponto de várias coisas que você falou, o que você acha que é mais essencial? Eu acho que assim, né? A gente falou de vários pontos que a gente consegue transferir em qualquer área. Coisa do grupo e o mental é tudo. O mental é tudo. Um atleta, ele é a cabeça dele. Ele é a cabeça dele. Físico é importante? Mas só ganha quem tá com a cabeça boa para ganhar. Para ganhar. Só ganha quem tem a atitude do vencedor. É uma atitude. É uma atitude. O vencedor agora não é se achar, não é isso. Não, diferente. É outra coisa. Não é ser arrogante, né? Atitude do vencedor. E eu acho que se a gente fosse falar uma mensagem e algo que, para mim, foi um aprendizado, um ensinamento no Quênia, o quanto o simples é eficiente. O quanto o simples é difícil de fazer. E o que os caras fazem é o simples. Eles simplificaram o esporte, não estão nem aí para tênis, para nada. É um esporte que também não tem a coisa da tecnologia. O elemento principal é você e o seu corpo. Mas simplificar as coisas. O simples é sofisticado. E às vezes a gente quer fazer e não sei o quê, e ter isso e ter aquilo, e o que você precisa é a força do dia a dia. É o quanto você se doa em cada momento. Não é se você está com tênis, se você está com o relógio, não. É o quanto eu estou me doando a cada momento, o quanto eu estou me dedicando àquilo que eu quero. Porque muita gente, eu corro, mas na hora da corrida sempre tem alguma coisa, tô meio cansado, tô não sei o quê. Pode acontecer, isso é o normal. Sim. Mas fazer o seu melhor com aquela condição.
Exato. Até porque você lida com atletas amadores. Eu Sim, sou atleta amadora. sim. E Mas assim, o que é difícil, o óbvio, atleta profissional, ele também lida com sim, isso. É a profissão dele, né? É aquela coisa do dia a dia, de mais um dia, automotivação. Então você vê que as coisas se ligam, né? Todas as coisas se ligam. É um bloco. Exatamente, exatamente. E quando a gente pensa em excelência, em fazer algo com excelência, não existe você fazer algo com excelência se você não tiver consciência de onde você quer ir. Sim. E conseguir estar no momento presente, conseguir ter atenção. Imagina um médico, tá? Você é médica, atendendo uma pessoa e pensando no que vai rolar, ou o cara operando e, tipo, pensando. Pode até acontecer, um momento aquilo acaba ficando mais. O que faz com excelência é aquele que está no momento, que está te ouvindo. Isso serve para qualquer área. Sim. O atleta que está correndo e está com um fone de ouvido, ele está com a atenção dele dividida. Às vezes ele está na música, ele nem está na passada. Isso acontece mesmo. Então, quando eu treino com música, eu sinto isso. Assim, as coisas são simples e as coisas se conectam. Você começa a fazer uma coisa que liga com uma outra coisa, que liga com outra. E de novo, né, aqui a gente não consegue nada sem esforço. Nada. Uhum. Nada para aprender. Não, é difícil. Você precisa ler, você precisa se concentrar, você precisa ler de novo, você precisa pensar. Digerir aquilo. Dá trabalho. Hoje as pessoas estão muito reativas. Tudo você tem que, eu brinco que agora tudo você tem que falar a sua opinião na hora, você tem que responder na hora, se não responder na hora, não. E às vezes em resolução de conflitos, por exemplo, né, pensando nisso, às vezes a pessoa tá falando um negócio para você que tá te incomodando, aí você já começa, né, aquela sensação que a gente sente no nosso corpo, né, começa a bater o coração mais rápido, ficar quente. É tão genuíno você virar pra pessoa e falar, ó, assim, eu escutei o que você falou, vamos conversar daqui uma hora, ou vamos conversar amanhã? As pessoas não encaram isso de uma maneira positiva hoje em dia. Sim. É de tipo, ela tá fugindo da discussão, olha lá, não quer... E não é, gente, pelo amor de Deus, você que tá escutando, não é. Você tá pondo um limite, porque você tá sentindo que não tá legal e que talvez você vai falar coisas ou vai reagir de uma maneira impulsiva, não vai estar presente, você já tá pensando em tudo que você quer falar pra pessoa, aí você já perdeu o fio da meada. Vai lá, digere, pensa, reflete, analisa. E isso é pra qualquer coisa, pra qualquer situação, mesmo no esporte, quando você tem uma frustração. Né? Que nem agora no domingo que eu fui na Aquathlon, que eu paniquei no mar. Assim, eu paniquei mesmo, eu não conseguia respirar. Eu nunca passei por essa situação, que é a terceira vez que eu tava no mar. Sim. E aí, o que aconteceu, gente? Eu não conseguia, não entrava o ar não entrava. Eu, tipo, a respiração cachorrinho. Aí eu falei, não, vou tentar. Eu tentei de novo, não conseguia. Na terceira vez, eu lembrei dele, da voz. A gente fala que a gente ouve a voz do Ademir, sabe, gente? A entidade. Eu falei, não, eu vou respirar. Calma, vou respirar, tô no mar. Né? E aí foi. Eu falei que eu fiz uma autoavaliação na hora e eu consegui. Eu pensei em desistir. Pensei em levantar a mãozinha lá pro cara do bote e falar, não ia. Mas foi uma situação de estresse. Se eu fosse muito reativa, eu não ia sair da situação. Eu ia cada vez ficar pior, eu ia cada vez ficar com mais falta de ar. E isso é para qualquer situação que você está passando na sua empresa, na sua família, com seu filho, com a sua esposa. As pessoas estão muito realmente reativas. Eu acho que e trazer o Ademir aqui com essa calma para falar, né? Traz um acalento, porque realmente essa coisa da presença é um dos pontos mais difíceis hoje por causa das distrações, principalmente relacionada ao celular e tudo mais, essa necessidade que a gente tem de WhatsApp, tem que ficar respondendo, se não responde na hora, que a pessoa não sei o quê. Tentem desconectar um pouco mesmo. Eu acho que isso vai trazer essa coisa da música. Eu parei de correr com música.
né? Por quê? Porque eu senti que eu acabava realmente, assim, me distraía do meu cansaço, porém eu perdia o parâmetro do cansaço real, né? Não sentia minha respiração, né? Não ouvia minha respiração, a minha passada estava mais pesada, assim, um lado estava batendo mais que o outro, e realmente é uma conexão diferente. Sim, sim. Obrigada, chefe. Boa. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E aqui no AceleraCast, eu espero que os meninos me convidem mais vezes, porque eu gosto de ser host aqui, né, dos meninos. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, principalmente um conteúdo desse que é totalmente diferente a um primeiro momento, mas eu vejo muita conexão em tudo que a gente falou aqui e espero que tenha ajudado vocês. Tchau, tchau.